Ok, pessoal, vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui ao estudo. Um grande abraço a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos, tá? Nós estamos estudando o livro Trilhas da Libertação, né? Do médium Divaldo Pereira Franco e o espírito que ditou o livro, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, tá? Esse é o quinto estudo que estamos realizando dessa obra. E nós vamos dar sequência. Nós fizemos a apresentação do livro, né, pelo próprio Manuel Filomeno de Miranda, e agora nós vamos continuar com a narrativa dele, da história que compõe esse livro, né, que é um romance, né, um livro de estudo, mas é no modo romanceado, como André Luiz e alguns outros, né, mas repleto de ensinamentos interessantes, né, da participação dos bons espíritos, dos mentores espirituais, né, os processos de obsessão. Nós vamos estudar tudo isso aqui detalhadamente, tá? Então vamos começar, né? O capítulo que nós vamos iniciar hoje, o primeiro, né, é Medicina Holística, né? Porque como o próprio Manuel Filomeno de Miranda já falou, esse aqui é um estudo também, né, que pretende trazer elementos para uma psicologia profunda, para uma medicina holística, né, pretende trazer elementos que venham auxiliar na saúde do ser humano, né, sob a ótica da doutrina espírita, tá? Então vamos lá, né? Aí começa então com o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, que nós vamos nos referir sempre de Miranda, né, para simplificar o seu nome aí, ok? O cenário especial é de um convite à reflexão, uma superior mensagem de estesia. Em pleno coração da natureza, recordava um anfiteatro grego, o local onde eles estavam, né? Que eles iam ter uma palestra. Sem as paredes circunjacentes, banhado pela tênue claridade de um longo entardecer. Então aqui ele está dando para nós o ambiente, né, em que eles estavam. Era um local que parecia um teatro grego, um anfiteatro grego, né? Vocês imaginam aí o anfiteatro grego, sem as paredes circunjacentes, né? E banhado pela tênue claridade de um longo entardecer, né? Deve ser bem bonito, né? No plano espiritual, a gente participar de eventos assim deve ser maravilhoso, né? E vamos participar, né? Se Deus quiser. E continuando, né? Reunimos-nos ali alguns milhares de ouvintes interessados nas conferências hebdomadárias, né? Que seriam semanais, né? Que estudavam e discutiam temas pertinentes ao futuro da humanidade terrestre, né? Então eles estavam ali, alguns milhares de ouvintes interessados nas conferências que eles tinham, né, semanalmente, que estudavam e discutiam temas pertinentes ao futuro da humanidade terrestre. Olha que interessante, né? Quer dizer, os espíritos estudando temas que nós falando a respeito da humanidade, né, estudando os problemas da humanidade e falando a respeito do futuro da humanidade. Nós sabemos que o plano espiritual é o plano das causas. Aqui na matéria é o plano dos efeitos, né? Então, eles estão sempre à frente de nós. No plano espiritual, eles têm tecnologias, eles têm informações, eles têm organizações, né, um modo de se organizar que está sempre à frente do que nós temos aqui na Terra. É muito tempo à frente do que nós temos aqui na Terra. É claro que as pessoas reencarnando, os espíritos reencarnando, colhendo essas informações, colhendo essa tecnologia, esses conceitos elevados, eles vão reencarnando e vão implantando aqui também. Por isso que, né, as pessoas que vão ressurgindo, que vão reencarnando aqui na Terra, elas vêm já com uma certa facilidade para certas áreas, né?
E já vem com a lembrança inconsciente de algumas descobertas que terão com o tempo ao longo da sua vida, que na verdade serão descobertas aqui na matéria, né? Mas já traziam elementos do plano espiritual, já traziam a inspiração, já traziam a lembrança do plano espiritual, né? E aqui, certamente nessas palestras, né, muitas coisas que com o tempo vão surgindo na matéria, aqui no plano material, certamente já eram aventadas, já eram divulgadas e comentadas há muito tempo lá no plano superior, tá? Então vamos continuar aqui, né? Os oradores eram convidados conforme suas especialidades e abordagens dos assuntos. Por isso mesmo eram cativantes, arrebatadores. Naquela oportunidade, o conferencista era o Dr. José Carneiro de Campos, médico baiano que contribuíra grandemente para o desenvolvimento e a prática do sacerdócio a que se dedicara na condição de verdadeiro apóstolo. Quer dizer que a palestra que nós teríamos aqui, nós vamos acompanhar a palestra dele, né? É um senhor, Dr. José Carneiro de Campos, baiano, né? Médico nascido em Salvador, em 1854, professor de anatomia e fisiologia da Faculdade de Medicina da Bahia. Faleceu em 1919, né? A gente vendo a biografia dele, né? Procurando a respeito da biografia dele, a gente encontra mais elementos voltados à sua, pelo menos o que eu encontrei, né? A gente encontra mais elementos voltados à sua prática profissional, né? Mas conforme o Miranda falou aqui, né, o autor do livro, ele se dedicou como um sacerdócio, né? Um apostolado, né? Ele realmente ele contribuiu para a medicina, para a anatomia, né? Para o ensino, né? Na faculdade da Bahia, de medicina da Bahia, né? Quer dizer, foi alguém que realmente contribuiu, né? Devia ser um espírito de uma condição muito boa e que teve uma vida muito dedicada à medicina e aos conhecimentos que ele estudou e ensinou, porque era um professor, né? Então aqui a gente vê, às vezes a pessoa não teve assim um trabalho notável espiritualmente falando aqui na Terra, né? Mas ele teve um trabalho notável profissionalmente falando, né? Então muitas vezes é uma pessoa que passa do campo religioso sem chamar atenção, né? Sem ter um grande impacto no campo religioso, mas no seu campo de ação profissional ele pode ser alguém que tenha contribuído muito fortemente para o avanço, né, da sociedade, da cultura, né, do conhecimento científico. Pelo jeito é o caso aqui, né? Ok. Enquanto perfumada aragem perpassou no ar, Petitinga e nós, Petitinga é um senhor, né, aqui amigo do Manuel Filomeno de Miranda, que foi um senhor também baiano, que trabalhou muito, aí sim, né, no campo espiritual, na União Espírita Baiana, dirigiu a União Espírita Baiana durante bastante tempo, né, muito dedicado, né, conhecimento de ervas medicinais, né, praticava muita caridade, uma pessoa de cultura muito grande também, né, então alguém que era conhecido já no Miranda, né, que encontrou no plano espiritual e que está estudando junto com ele, né, que estão compartilhando, né, dessas experiências espirituais, tá? Então, enquanto o perfumada aragem perpassou no ar, Petitinga e nós acomodamo-nos entre os muitos interessados e aguardamos a locução, a palestra, né? Apresentado por venerando benfeitor em poucas palavras, sem as referências vazias e desnecessárias, o amigo assomou à tribuna,
E depois das saudações cordiais, começou a sua oração, né? Começou a sua palestra. Aí, no caso, o doutor José Carneiro, né? E o assunto, pessoal, vai ser justamente, você vê o assunto do capítulo aqui, medicina holística, né? Então ele vai já atacar o assunto aqui. Ele começou então. A perfeita interação mente-corpo, espírito-matéria, constitui desde já a base do atual modelo holístico para a saúde. A anterior separação cartesiana de René Descartes, né, desses elementos, né, mente e corpo, né, espírito e matéria, que constituem um todo, contribuiu para que a terapia médica diante das enfermidades tivesse aplicações isoladas, dissociando a influência de um sobre o outro, com a preponderância dos efeitos de cada um deles na paisagem do equilíbrio orgânico, assim como da doença. Tá? Então vamos compreender isso aqui, né? Então, primeira coisa, o que ele está dizendo? Que o modelo holístico, o que é o modelo holístico para a saúde? É um modelo que se baseia no todo, holos, todo, né? O que seria o todo para nós nessa visão espiritual, né? O que seria o todo? Hoje, né, conforme o nosso conhecimento, seria espírito, perispírito e corpo. Na visão espírita, né, o todo, uma medicina, um programa de saúde, né, deve contemplar esses três elementos: espírito, perispírito e corpo, né? Hoje, em termos de saúde, nós podemos dizer que a matéria, aqui na vida material, nós podemos dizer que apenas o corpo é considerado, né? Está se aprendendo a considerar, né, os aspectos mentais cada vez mais, né? Mas hoje ainda o modelo médico ele prioriza e ele valoriza muito mais o corpo do que a mente, né? Com o desenvolvimento da psicologia e áreas correlatas, né, valorizando a importância do pensamento, das emoções, tal, tem se avançado nesse terreno, né? É lógico que não se compara ao conhecimento do espiritismo quando trata do espírito como sendo o ser pensante, né? Isso a psicologia tradicional ainda não conseguiu captar, né? Que é o ser que sobrevive à morte, é o ser que existia antes do berço, né? E que vai sobreviver ao túmulo. Isso a nossa psicologia tradicional ainda não contempla, mas já valoriza aspectos mentais, emocionais, comportamentais para a saúde, né? Só que aqui ele está dizendo, né? O Miranda, o palestrante está dizendo aqui, né? Que a perfeita interação mente-corpo, espírito-matéria constitui desde já a base do atual modelo holístico para a saúde. Quer dizer, se nós quisermos falar de todo em termos de saúde, nós precisamos considerar espírito, matéria e essa correlação entre um e outro. E aí vai precisar do perispírito, né? Que eu já adianto aqui para vocês. Vai precisar do conhecimento do perispírito, né? Como outros espíritos já nos explicaram. Allan Kardec já abordou esse assunto também, no próprio Livro dos Espíritos, né? A importância do perispírito nessa relação espírito-matéria, tá? Por isso que eu já falei para vocês. Então a gente precisa considerar espírito, que é o ser pensante, é o ser que sente propriamente, que pensa. Então, espírito, perispírito, que é o agente intermediário, né? Uma semimatéria, o organizador biológico, o modelo organizador biológico, né? E o terceiro elemento, que é o corpo, né? Então, essa tríade é extremamente importante aí, em se tratando de uma medicina holística, né? Em se tratando da saúde do indivíduo como um todo, né? Se nós queremos falar do todo, nós precisamos valorizar
esses três aspectos, tá? E o que aconteceu historicamente, né? Historicamente, nós tivemos uma separação que a gente chama de separação cartesiana, né? A dicotomia, a famosa dicotomia cartesiana, né? Eu acho até com uma certa, como é que a gente pode dizer? Uma certa injustiça com Descartes, René Descartes, né? René Descartes, que foi um padre francês, né, do século XVI, se eu não me engano, acho 1590, alguma coisa que ele nasceu, né? Século XVI, né? E ele autor daquele pensamento, né? Penso, logo existo, né? Ele é tido como o pai do racionalismo moderno, né? Baseando-se apenas naquilo que se pode provar, né? Ele acreditava em Deus, né? E na verdade ele queria fazer essa junção, né? Entre alma e corpo, na verdade, né? Só que ele quis estudar o corpo, né? Porque ele achava que tinha que ter uma ligação mente e corpo, né? Ele focou no corpo ali tentando explicar. Ele teve ideias muito interessantes para a época, né? Foi um avanço assim, o pensamento de René Descartes, né? Só que ficou marcado para nós, né? E a gente sempre ouve falar do René Descartes, da dicotomia cartesiana, como sendo algo que separa alma e corpo, mente e corpo, né? Então a gente sempre fala dessa dicotomia cartesiana, aí que eu acho que tem uma certa injustiça com o Descartes, que ele trouxe, a partir dele foi possível estudar o corpo, né? Porque até então nem se podia adentrar, era até um pecado você ficar pesquisando o corpo, os religiosos da época não permitiam, né? Era uma coisa complicada, né? Porque o corpo não era de Deus, né? O corpo era do pecado, era fruto do pecado, fruto do sexo, da matéria. A matéria é do demônio. E quem queria cuidar de Deus tinha que cuidar das coisas espirituais, invisíveis, né? Das coisas. Vocês entendem? E o Descartes, ele, poxa vida, um padre, né? E ele foi estudar, estudou alguns mecanismos da circulação, fez teorias e tal. Só que ficou marcado, né? A gente vai ver muitos teóricos falando da dicotomia cartesiana, que predomina até hoje. Aí eu acho que já não é nem problema de Descartes, né? Eu acho que aí é problema de quem veio depois, que fez com que essa dicotomia, né? Esse estudo separado, né? Mente e corpo, predominasse até hoje, né? Eu acho que isso não é nem problema dele, eu acho que é problema de quem veio nos séculos posteriores, né? Mas assim, fecho parênteses, né? Então a gente tem vivido essa dicotomia até hoje, né? E aí diz aqui o Miranda, né? Nós estávamos conversando sobre isso agora. O que aconteceu, né? A anterior separação cartesiana desses elementos, né? Mente, corpo, espírito, matéria, né? Que constitui um todo, na verdade, precisava ser estudado como um todo, né? Contribuiu para que a terapia médica, diante das enfermidades, tivesse aplicações isoladas, dissociando a influência de um sobre o outro, com a preponderância dos efeitos de cada um deles na paisagem do equilíbrio orgânico, assim como da doença, né? Então, qual que foi o efeito disso, pessoal? Dessa separação mente-corpo, espírito-matéria, né? Que tem existido até hoje. Hoje nós temos especialista para tudo, né? Houve um aprofundamento, é muito importante, houve um aprofundamento, né? Uma especialização, só que também, ao mesmo tempo, cada um foi cuidar de um pedacinho e, né, cuidando dos efeitos. Porque as causas profundas que pertencem ao espírito, que pertencem ao campo da energia e, em especial, da energia pensante, que é o espírito, isso aí foi deixado de lado, tem sido deixado de lado até então, né? Tem sido deixado de lado até então.
né? Por isso que uma medicina holística, um programa de saúde holístico precisa levar em consideração os aspectos espirituais, energéticos que nos compõem também, né? Que foram deixados de lado e mergulharam apenas no conhecimento da matéria, né? Apenas no conhecimento dos aspectos palpáveis, em detrimento daquilo que é invisível e mais difícil, né, de ser estudado, né? Precisa de métodos diferentes. Então, isso tudo é o que tem acontecido ainda hoje, né? E a gente estuda muito os efeitos e acaba deixando de compreender as causas, né? Por isso que as obsessões, por exemplo, são causas, né? O comportamento moral dos indivíduos são causas profundas que Jesus já conhecia há muito tempo, né? Jesus já trabalhava esses conceitos há muito tempo. Então, os doentes que apareciam para Jesus, quando era possível curá-los, né? Vai, meu irmão, que a tua fé te curou. Mas vai e não peques mais, não voltes a pecar. Para que não aconteça coisa pior em você. Eu te ajudei utilizando a sua fé, utilizando a sua força de vontade, utilizando, né, a sua vontade de melhorar, mas a sua doença, o seu problema se baseava numa questão moral, se baseava em erros que você cometeu, em equívocos que você praticou, né? Então, cuidado com o seu comportamento para que não retorne os mesmos problemas, problemas de pele, né? Problemas de desequilíbrios psicológicos, psiquiátricos, né? Problemas ósseos, né? Pessoas que estavam lá encurvadas lá, né? Problemas de paralisia, né? Então aí tem vários pacientes que Jesus atendeu, né? E que traziam sempre por detrás dos seus problemas físicos a questão moral, mental, emocional, né? Ok. Então vamos lá, né? Vamos um pouquinho mais aqui. Tá ficando claro, pessoal? Qualquer coisa vocês perguntam aí, a gente podendo responder, tá? Ou vocês colocando e acrescentando ajuda também. Cada vez mais se evidencia que na raiz de muitos males está agindo a vontade do paciente. Tá? Olha lá. Cada vez mais se evidencia que na raiz de muitos males está agindo a vontade do paciente, que se compraz na preservação do estado que experimenta, negando-se consciente ou inconscientemente a recuperação. Olha que importante, né? Na raiz de muitos males, de todos os males, não necessariamente, porque todos os males você teria que incluir aqueles de origem kármica, que nós programamos mesmo, nós recebemos certos problemas que já estavam no nosso mapa kármico, nosso mapa reencarnatório, né? Então isso vem, independente da nossa vontade, querendo ou não querendo, foi programado, nós vamos passar por aquilo. Expiações que nós vamos passar no corpo, mutilações, limitações, paralisias, problemas específicos de origem kármica. Mas como diz Joana de Ângeles, né? No livro, se eu não me engano, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, é falar, com exceção dos gravames kármicos, né, nós temos criado subconscientemente os males que ocorrem na nossa vida, com exceção dos gravames kármicos. Então, se tirando essas questões kármicas, que a gente acaba recebendo mesmo, querendo ou não, pensando positivo ou pensando negativo, você vai receber aquilo, porque aquilo você pediu. É importante, você fez aquilo para alguém, você quis passar por aquilo, né? Então você vem com aquele problema específico, aquela limitação, né? Então, tirando isso aí, o resto, pessoal, diz a Joana de Ângeles, são males produzidos por nós mesmos.
produzido subconscientemente. São programações que nós mesmos criamos e nutrimos dentro de nós, criando a realidade, mantendo a realidade patológica, difícil, complicada, mas mantida, criada e mantida por nós mesmos. Isso é o que a Joana diz, tá? Interessante, né? A gente pensar, né? Então, por isso que não são todos os problemas, né? Todos os males, né? Mas muitos males está agindo à vontade do paciente. Não é Deus que mandou, não é, né, os espíritos que estão mandando, é a vontade do paciente que se compraz na preservação do estado que experimenta. Ah, peraí, Alexandre, como é que a pessoa se compraz? O que é esse se compraz? Ela sente prazer naquele estado que está experimentando, naquele estado patológico, naquele estado limitador. Mas esse existe? Existe e muito, muito. Todos nós estamos sujeitos, eventualmente, a passar por situações assim, né? A gente vai ver o porquê disso, né? Isso já é sabido, é conhecido, né? Por quê? Porque todos nós, pessoal, nós temos uma influência muito grande sobre o nosso corpo e sobre a nossa vida, né? A nossa mente, nosso emocional, nosso subconsciente, tudo isso interfere de forma gritante, muito intensamente nas coisas que nos sucedem, nas coisas que nos acontecem, fisicamente, patologicamente, né? E em torno da nossa vida também. E o que acontece? Às vezes nós, inseguros, amedrontados diante dos desafios existenciais, carentes, querendo chamar atenção para nós, né? Querendo conquistar a simpatia das pessoas através da doença, né? Isso aqui a Joana de Anjos explica muito bem nos livros dela, O Ser Consciente, e vários outros aí, né? Nós acabamos elaborando e mantendo estados patológicos, como diz aqui o Carneiro, né? O Carneiro está na sua palestra falando, né? Então, ó, está agindo à vontade do paciente que se compraz na preservação do estado que experimenta, seja ele qual for, aí aqui no caso negativo, né, que a gente está falando, a carência, né, a dor, o mal-estar, a pessoa fica mantendo isso. Não são todos os casos, tá, pessoal? Mas muito frequentemente acontece isso, negando-se consciente ou inconscientemente a recuperação. Às vezes a pessoa reclama, reclama, reclama. Quando você propõe a solução, a pessoa não quer. Ah, mas e vamos tentar? Não, não dá. Vamos fazer isso aqui. Ah, não, não tem tempo. Não, ah, não tem. Né? Quer dizer, a pessoa reclama, 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 mas foge das soluções propostas. Por quê? Porque a reclamação, o problema que está existindo, a dor que está. A função disso tudo não é eu resolver isso. Eu não quero, na verdade, resolver. Porque isso está chamando a atenção, estou conseguindo o carinho das pessoas, está cheio de gente ao meu redor. As pessoas sempre perguntam como é que eu tô, se eu já melhorei, se eu não melhorei, né? Vocês entendem? Então, quando se propõe a melhora, aí a pessoa, não, peraí, você vai tirar a coisa que está me ajudando aqui. Eu estou conquistando, eu não conheço outro meio de conquistar a simpatia das pessoas, né? Eu estou usando esse meio aqui que está funcionando. Quando eu reclamo, as pessoas, olha, tadinho, tá precisando de ajuda e tal, né? Vocês devem conhecer situações assim, talvez já tenham passado situações assim. Todos nós, né? A gente fica lá, ai, não sei o que, eu tô mal, tô... né? Não é? Muitas vezes a gente está carente, né? Não é nenhuma coisa também extraordinária. O problema é que a gente precisa perceber essas coisas que a gente faz de vez em quando, ou que a gente pode fazer, ou que alguém está fazendo, para que a gente perceba esses esquemas que a gente entra de vez em quando, né? Para que a gente não fique aprisionado nesse discurso. A gente perceba que a gente precisa trabalhar a nosso favor, né? Mudar o campo mental, mentalizar a saúde, ser mais positivo, mais otimista, né?
Vocês percebem? Isso pode acontecer com qualquer um, né? Mas nós precisamos perceber isso que está ocorrendo, né? Para não ficarmos presos a essa situação, né? A Magali colocou, quando nasce com um problema, é kármico, é quando já nasce com alguma coisa instalada, né? Magali, quando já nasce com uma deficiência genética, já nasce com, né? Aí tem, né? Pode ter limitações, a trissomia do par 21, né? Síndrome de Down, pode ter lá um autismo, pode ter uma deficiência visual, né? Um problema de surdez, um problema de má formação de algum órgão. Isso tudo são processos kármicos, né? Tá? São processos kármicos que, ainda assim, nós precisamos, ao máximo, manter uma atitude positiva, até para que as matrizes que geraram esses problemas, elas vão se desfazendo, elas vão mudando a sua configuração através da nossa boa vontade. Né? Por quê? Porque o fato de estarmos passando por aquilo não é totalmente o pagamento das dívidas, né? Porque a gente pode amaldiçoar as experiências que a gente passa e a gente pode bem dizer as experiências que a gente passa. Quando a gente amaldiçoa as experiências que a gente passa, a gente às vezes não paga e ainda cria novos débitos, né? Então isso é muito importante, né? Para que a gente vá eliminando as matrizes que foram justamente a nossa má vontade, que foram justamente o nosso desamor, foi justamente a nossa leviandade. Essas são as causas reais, profundas, dos problemas que a gente vive hoje. Essas são as causas reais, né? O resto são os efeitos, né, desse problema moral. Por isso que Jesus falava daquele jeito, né? Entendeu? Então, mesmo que a gente nasça com um problema, limitação e tal, nós precisamos pensar, puxa, se eu estou vendo que isso aqui é porque eu devo ter gerado alguns malefícios para mim e para outrem, provavelmente, né? Então eu preciso ter uma vida muito positiva, preciso ter uma vida muito caridosa, amorosa, buscar o autoconhecimento, buscar a melhora de mim mesmo, para que eu possa resolver esses problemas, essas limitações que eu vim, que muitas vezes é para a vida inteira, as expiações elas são para a vida inteira, como diz a Joana de Ângeles, mas eu posso depois me libertar disso. Não preciso depois reencarnar de novo com isso, não preciso estar no plano espiritual dessa forma. Eu posso me libertar mesmo, né? Vivenciando essa situação de uma forma positiva, né? Então esse é o nosso desafio, né? Vocês estão entendendo? Então muitas vezes a pessoa ela se compraz na preservação do estado que experimenta, né? Negando-se consciente ou inconscientemente, porque às vezes ela percebe ela faz até conscientemente ou inconscientemente, ela não percebe, tá? Que ela está se negando à recuperação, que ela está evitando buscar a cura real, está mantendo o problema que poderia ter mudado já de configuração, né? Ok, pessoal? Certo? A Vilani colocou, tipo aquele pobre, coitado. Então, aí que está, né? As pessoas relutam um pouco em aceitar isso, né? Existe uma coisa que foi se infiltrando na nossa cultura, assim, de... todo mundo é coitadinho, né? Nós somos todos coitadinhos, todo mundo que está sofrendo as limitações de todos os tipos, nós somos tudo coitadinho. E nós não somos, né? Desculpa falar isso, mas nós não somos. Nós somos, o Espiritismo já acabou com isso, pessoal. O Espiritismo já acabou com essa visão. A gente só fala assim, coitadinho e tal, porque a gente fica com pena. Lógico, a gente se apiada, né? A gente fica apiedado de certas coisas, e é bom que a gente sinta piedade, né? De certos quadros. A piedade nos dispõe à caridade, então ela não é ruim. Só que
Quando nós ficamos lançando mão da autocompaixão, né? Da autovitimização, nós causamos um prejuízo muito grande para nós mesmos, né? E nós somos espíritos eternos, nós somos espíritos milenares, muito antigos. Nós já fizemos, já pintamos e bordamos já, né? Nós já vivemos muitas e muitas, milhares e milhares e milhares de encarnações. Né? Se hoje eu estou com a vida desse jeito que eu estou, se eu estou com a minha vida desse jeito, é porque foi o melhor que tinha para mim do jeito que eu estou hoje. E eu tenho condição de mudar. Né? Quer dizer, eu estou na melhor situação que eu podia estar. A providência divina me localizou no momento certo, com as pessoas certas, na hora certa. Tá tudo certo. Mas eu posso melhorar a minha condição. Como? Eu posso melhorar usando a minha boa vontade, usando a minha inteligência. Todos nós temos inteligência, todos nós temos capacidade, todos nós temos vontade. Nós podemos mobilizar a vontade que temos, a boa vontade que temos. Não importa a situação que estiver, tirando essas limitações impossibilitantes, né? Que a gente falou agora há pouco, algumas situações de locomoção muito difícil, de até a parte mental comprometida, são casos de paralisação, né? Algumas situações nesse campo mental, como se fosse uma paralisação do espírito, né? Um momento em que se dá uma certa pausa em termos evolutivos, né? É o que a gente aprende. Mas, tirando essas situações mais graves, que são importantes também, né? E isso é um capítulo à parte, eu não vou nem entrar nisso aí. Mas o restante, pessoal, nós temos condições de usar a nossa vontade, usar a nossa inteligência, usar o nosso interesse pela vida para tentarmos nos melhorar. Melhorar a nossa condição interna e melhorar a nossa condição externa também, pessoal. Tá? Então, agora, quem fica preso à vitimização, quem fica preso a esse pensamento negativo, eu não tenho oportunidade, eu não tenho não sei o que, eu não tenho, fica preso à falta, aí não consegue melhorar a situação. Quem fica preso à falta e à revolta, advindo do sentimento de estar preso à falta, o que me falta? Me falta isso, me falta aquilo, me falta, a pessoa fica preso à falta, né? Aí vem a revolta, o próximo passo é a revolta. Aí a pessoa acaba às vezes perdendo a encarnação através dessa atitude negativa, revoltada. Isso é muito ruim. Uma vida que poderia ser muito produtiva, poderia ser muito de muito aprendizado no nível da pessoa, no nível, né, possível àquela pessoa, né, no nível evolutivo dela. Mas poderia ser de muito aprendizado, de muita melhora. Mas aí quando eu fico muito negativo e fico muito revoltado, aí danou-se, né? Aí a gente perde as melhores oportunidades que a vida está nos dando. Afinal de contas, a nossa vida aqui é uma bênção, pessoal. É uma bênção. É uma oportunidade extraordinária. É uma oportunidade extraordinária que todos nós estamos tendo. Todos nós estamos tendo. Todos que estamos reencarnados no planeta. Estamos tendo uma oportunidade extraordinária. Muitos estão pleiteando uma oportunidade. Mesmo em situações de carência, em situações de limitação, muitos estão pleiteando para ter pelo menos o alívio do esquecimento das faltas do passado, dos erros, das quedas do passado. Que a pessoa está lá no plano espiritual inferior, está lá em crises lá, convulsivas, lembrando dos erros cometidos, lembrando do mal que fez alguém, né? Então a reencarnação é um banho de esquecimento que nos permite abrir os olhos neste mundo e recomeçar com os elementos que a gente tem em mãos. É muito, é pouco, são aqueles que eu posso dar conta. Ninguém vem com a cruz maior do que pode carregar, né? Então nós temos a quantia certa que nós podemos carregar, né?
Aí cabe nós fazermos da nossa vida algo bom e produtivo, né, para nós, certo? Então, aqui já ficou claro, né? Cada vez mais, diz o palestrante, né? Na raiz de muitos males está a vontade do paciente, que não quer melhorar, né? Multiplicam-se, por consequência, as técnicas da autocura, e mediante estas são colocados à disposição do enfermo os recursos que ele deve movimentar em benefício próprio, liberando-se dos mecanismos de apoio por meio dos quais mascara os conflitos, estresses e desconfortos íntimos que lhe subjazem no cotidiano. Tá? Então vamos entender isso aqui. Então, o palestrante está dizendo que, por consequência, se a nossa vontade é tão importante, né, tem havido também autores, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, profissionais, né, escritores que têm trabalhado no sentido de uma autocura, né? Muitos até falam mal, né? Muitos profissionais até falam mal, por exemplo, da autoajuda. Ah, isso aí é ruim, autoajuda, né? Eu acho uma injustiça, né? Com os autores da autoajuda, com os autores do pensamento positivo, com os autores da reprogramação do subconsciente, com os autores espirituais que fazem muito, né? Trabalham muito nesse campo de nós nos ajudarmos, né? Por quê? Porque isso contraria muito desse modelo de saúde que nós temos vivido, que o agente de saúde, o profissional, eu que vou te curar, eu que tenho o saber, eu que tenho o poder, eu vou te curar dos seus males aí, né? Então, nosso modelo, ele tem vivido muito assim, né? Tem acontecido muito assim. O profissional de saúde, eu que vou te curar, né? Não precisa nem falar o que você está sentindo que eu vou te curar, né? E, na verdade, esse modelo de incluir mais a vontade do paciente, né? Afinal de contas, não é um corpo que eu vou curar, é uma alma. Ou que eu vou despertar para a cura, o que eu vou despertar para a melhora. Eu não vou despertar um corpo para a melhora, eu vou despertar um ser. Ok? Faz sentido para vocês? Eu vou despertar um ser para a melhora. Eu tenho que primeiro fazer essa pessoa gostar de viver. Eu tenho que primeiro fazer essa pessoa querer viver. Sentir prazer em viver, sentir prazer em conviver. O resto, muitas vezes, está sendo consequência de um desprazer que a pessoa está sentindo com a vida, uma falta de significado existencial, uma falta de motivação, não é? O resto, muitas vezes, está sendo consequência. A pessoa começa a mandar menos energia para o corpo vai se deprimindo, né? Vai produzindo menos substâncias importantes que a gente precisa, corre menos energia no nosso organismo, e aí o restante acaba sendo consequência, né? De limitações que nós mesmos acabamos criando pela nossa visão negativista, nossa visão limitada, né? Aí por consequência pessimista, né? Que a gente acaba tendo da vida, não é, pessoal? Ok? Sempre que a gente começa a ver a vida de uma forma muito negativa, nós já estamos errados, pessoal. Sempre que a gente começa a ver a vida de uma forma muito escura, pesada, fechada, nós já estamos errados. Você pode anotar isso aí, com certeza absoluta. Quando a gente começa a ver a vida de uma forma muito escura, muito pesada, muito fechada, nós já estamos errados. Todos nós já estamos errados. A nossa visão já está com problema. Nós já estamos enxergando de forma equivocada a existência, porque nós não estamos vendo além os horizontes amplos de evolução que a gente está adquirindo, que a gente está aprendendo, que a gente pode melhorar, que a gente pode tirar das experiências vividas, tal, né? Ok? Certo? Certo ou errado? Não é?
Então a gente precisa corrigir. Por isso que muito da nossa melhora, né, se não toda ela, passa pela ajustarmos a nossa visão da vida. A vida vai ser só uma busca de prazer? Não vai. Se eu quiser fazer da minha vida uma constante busca de prazer, busca de, não vai dar certo, porque a vida não vai ser assim. Aí eu vou ficar contrariado porque a vida não está sendo assim. Não vai dar certo. A vida é um vale de sofrimentos que eu tenho que ficar sofrendo também. Também não é, né? A vida também não é um vale de dores e sofrimentos, né? A vida pode ser muito boa, depende como a gente ajusta a nossa visão para enxergar. Enxergar as dificuldades, enxergar as coisas boas, saber vivenciar o prazer possível, prazer saudável e saber lidar com as dificuldades que a gente também tem que lidar, né? Mas é importante que a gente vá ajustando a nossa visão, porque se a gente for percebendo, né, isso que eu estou falando para vocês, você vai perceber, mas então a minha visão tá, eu tô com óculos escuro, né? Eu estou enxergando a vida toda escura, pesada, difícil, né? Aí é sinal que eu preciso então tirar esse óculos escuro aí. Eu preciso limpar essa lente, eu preciso ajustar a lente que eu estou enxergando a vida, tá, pessoal? Isso é muito importante. Tudo que a gente aprende no Espiritismo, tudo que a gente ouve nas palestras, qualquer palestrante, qualquer lugar no centro, fora do centro, o Espiritismo, qualquer livro que a gente pega, tudo é para ajustar a nossa visão da vida. Por isso que Jesus falou: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. E se teus olhos forem maus, você estará em trevas. E quão grandes trevas serão. Jesus não estava falando do olho, Jesus estava falando da visão da vida. Se a tua visão for boa, você vai estar em luz. Mas se a tua visão for má, for trevas, quão grandes trevas você vai viver. Porque a vida será para nós o que nós enxergarmos que ela é para nós, pessoal. Dependendo do modo como eu vejo a vida, assim ela é para mim. E assim eu vou reagir ao que eu estou vendo da vida. Ou não vendo, né? Vendo de forma distorcida, né? Ok? Então a gente tem sempre aquela imagem lá eu gosto de trazer porque é fácil da gente guardar, né? Aquela imagem que os palestrantes usam, coloca a imagem lá na parede, né? Projeta na parede, aparece uma caveira, né? Eu já usei umas centenas de vezes esse exemplo, mas sempre vale a pena, né? Aí aparece aquela caveira assim, o pessoal, nossa, assusta, né? Assistindo a palestra, aí você vê aquelas órbitas lá, aquela caveira, né? Que a gente vê no crânio, né? O crânio em forma de caveira, assim, né? Aí todo mundo, nossa, né? Só que aí o palestrante começa a ajustar o foco, porque está desfocado. Está desfocado, né? Não está focado certinho, né? Está desfocado, então parece uma caveira. Aí ele começa a focar melhor, vai, né? Vai focando a lente lá certinho. Quando ajusta o foco, aí aparece uma mulher muito bonita, penteando o cabelo na frente de uma penteadeira. Uma imagem muito bonita. Uma imagem muito bonita. Uma mulher de cabelos longos penteando o cabelo na frente de uma... Você já viu essa imagem? Só que quando está desfocado, parece o bicho, né? Parece a caveira, parece a morte, né? A vida é assim, né? Se você olha de forma desfocada, você vê o bicho. Se você começa a ajustar a visão, muda a sua visão da vida e o significado existencial passa a ser diferente, tá? Certo? Ok? Então, por isso que tem surgido, né, as técnicas de autocura. Mediante estas são colocados à disposição do enfermo os recursos que ele deve movimentar a benefício próprio, né? Por exemplo, técnicas de meditação, técnicas de reflexão, de relaxamento, né? PNL, técnicas de auto-hipnose. Aí você tem um conjunto de recursos
Aquilo que eu estou lembrando, mas você tem as técnicas bioenergéticas, você tem o yoga, né? Tai Chi Chuan, você tem um monte de recursos, né? Em que você vai praticando, vai se harmonizando, vai investindo energia em você, vai se conhecendo ao mesmo tempo também, né? Técnicas de oração, aí você tem um monte de coisas, né? Então, o que que a gente faz? A gente vai se liberando dos mecanismos de apoio por meio dos quais nós mascaramos os nossos conflitos, né? E nós mascaramos os estresses, os desconfortos íntimos que estão no nosso cotidiano, às vezes fazendo parte há muito tempo do nosso cotidiano e nós estávamos mantendo aquilo, aquele estresse, nós estávamos mantendo os conflitos e gerando doenças, gerando problemas vários dentro de nós. E aí quando nós começamos a usar as técnicas, os recursos de autocura, de autoconhecimento, de autoinvestimento, de melhora íntima, né? Aí nós começamos a desfazer daquelas bengalas, vamos entrando em contato, né, e percebendo aqueles conflitos, percebendo que nós estávamos escondendo de nós mesmos muitas coisas que estavam fazendo mal, né? E que uma vez conscientizadas, uma vez diluídas no seu conteúdo emocional, é libertador isso, né? Aquelas energias estagnadas, bloqueadas no corpo, que às vezes leva até a paralisia, né? Acaba gerando problemas anatômicos, problemas funcionais no nosso organismo, né? E aí, de repente, você começa a praticar exercícios, pilates, e começa a respirar melhor, começa a alongar, desbloquear o fluxo energético, né? Porque eu estava estressado, tenso, estava me bloqueando todo. Aí, de repente, eu começo a relaxar, a me expandir, deixar a energia fluir, né? E isso facilita o meu autoconhecimento também. Isso vai abrindo perspectivas de autoconhecimento, né? Mais profundas, tá? Então, isso tudo é muito bom, né? Mas tem gente que não gosta, fala mal, né? Dos autores da autocura, da autoajuda, né? Eu não ligo para isso, não. Eu aprendi muitas coisas com esse pessoal, né? Com esse raciocínio da gente ajudar a gente mesmo, da gente ler esses livros que nos ajudam nesse sentido, pessoal, nos motivam, nos ensinam a pensar direito, a pensar de forma mais positiva. Olha, extremamente válidos, viu, pessoal? Eu aconselho todo mundo a fazer uso, sim, né? Um ponto ou outro, às vezes precisa de algum ajuste, tem um certo exagero em alguns aspectos, mas no modo geral tem sido bom o trabalho, no meu modo de analisar, tá? Ok? Fazendo uma pausa para que pudéssemos aprender a tese, logo prosseguiu com voz agradável Carneiro de Campos, né, o palestrante. As tensões mal direcionadas e suportadas por largo período, quando cessam, são substituídas por moléstias de largo porte. Na área dos desequilíbrios físicos, dando gênese a cânceres, crises asmáticas, insuficiência respiratória, etc. Tá? Então vamos analisar que isso aqui é importante também, né? O que que o palestrante está dizendo, pessoal? Se nós ficamos muito tempo vivenciando certas tensões, suportando certas tensões por largo período, fatores estressantes, conflitos e, né, períodos de muita tensão, quando cessam, né, conforme ele está dizendo aqui, ó, são substituídas por moléstias de largo porte. Muitas vezes, quando passa aquela tensão, vem doenças graves, desequilíbrios graves, cânceres, crises graves, respiratórias e tal, tal, tal. Nossa Senhora, mas então como é que a gente faz? Né?
A gente perguntaria, né? O que ele está querendo dizer, pessoal? Que todos nós temos que buscar a saúde, todos nós temos que buscar o equilíbrio, a harmonização, tá? Todos nós precisamos buscar isso o quanto antes. Um estilo de vida mais saudável, mais harmônico, em que a paz seja considerada, né? Ficar correndo o tempo todo para cima e para baixo, né? Numa tensão muito grande o tempo todo, não dá, né? Isso ao longo do tempo vai causar muitos problemas para nós. Nós precisamos aprender a viver a vida de uma outra maneira. Aí que está a questão, né? Não dá só para a gente ir empurrando com a barriga, conforme a gente fala, né? Não dá para a gente só ir levando as situações, ou deixando a minha vida me levar, deixando a vida me levar. Não adianta a gente só fazer isso. Nós precisamos... mas eu não vou deixar de passar pelas situações difíceis. Tem coisas que a gente não controla, tem. Mas como eu vivo essas situações é que está no meu poder. Eu posso viver bem ou posso viver mal essas situações. Ficar por longos períodos só suportando as coisas, mas também não lembra de fazer uma leitura elevada, não lembra de tomar um passe, não lembra de uma casa espírita, não lembra, né, de fazer uma atividade física, de buscar harmonia através da meditação, de fazer um relaxamento. Quer dizer, vocês entendem? Não dá pra gente só ir suportando. Às vezes a gente fala, estou suportando heroicamente, estoicamente, né? Só que só isso não adianta, tá, pessoal? Porque senão a gente fica lá cultivando represando aquelas energias que nós nem precisávamos estar nos encharcando delas. Nós não precisávamos estar nos encharcando delas. Aí está uma certa disciplina, né? Mental, verbal, que às vezes eu tenho o hábito também, acontece uma coisa ruim lá, aí você fica verbalizando aquilo, fica conversando com as pessoas, aquela coisa ruim, fica alimentando e fica alimentando, e é aquele fermento que faz crescer, né? Vocês entendem? Então tem coisa que precisa de uma certa disciplina nossa, disciplina no falar, disciplina no pensar, né? Tá para dormir, vai ficar levantando situações trágicas do dia que acontece consigo mesmo ou com os outros ou com não sei quem. Adianta ficar conversando, você está prestes a dormir, você está ali querendo já se acomodar para dormir, vai começar a falar sobre desgraça, né? Vai começar a falar dos acontecimentos negativos do dia, o casal vai começar a conversar. Para quê? Então é preciso uma certa disciplina, né? Disciplina verbal, mental, né? Importante que o casal converse, a família converse, troque, né? Vivências, experiências, tal, né? Procurando analisar de uma forma sempre mais positiva do que apenas nos comprazermos em falar coisas negativas. Olha só o comprazimento que a gente estava falando, né? Às vezes pelo prazer de falar das coisas negativas. Quer dizer, isso é cultivar doença, cultivar um ambiente pesado. Não precisa disso, né? Então, olha quantas coisas que a gente vai vivendo no nosso dia a dia que a gente não precisa só suportar. A gente pode mudar o modo de fazer algumas coisas, né? Incrementando a nossa vida, né, relaxar um pouco mais, incrementando a nossa vida. Mas não tem dinheiro para ir relaxar, não tem dinheiro para fazer. Tá, mas tem coisa que não precisa nem ter dinheiro. Fazer uma meditação você não precisa ter dinheiro. Fazer um relaxamento você faz na cama mesmo lá, você põe lá né? Todo dia põe lá um fone de ouvido, no YouTube tá cheio de relaxamentos, programação positiva, tal. Isso não custa nada pra gente, a princípio, né? Fazer uma prece bem feita, fazer uma leitura. Hoje em dia, o livro virtual, você tem aos montes, milhares e milhares de livros virtuais, nem precisa pagar também. Acaba gastando só energia elétrica e internet, né? Vocês entendem, pessoal? Tem muita coisa que a gente pode fazer.
frequentar uma casa espírita, né? Fazer uma caminhada, um alongamento, né? Para que não vá apenas suportando durante largos períodos, né? Não vá suportando apenas, né? Então isso é muito importante, né? E se a gente tem feito isso, vamos já desarmando essa bomba aí, né? Vamos desarmando, já vamos começando a fazer coisas diferentes, trabalhar a energia, mudar a energia, transmutar essa energia, né? Para que o nosso corpo reaja melhor e também, né, o nosso emocional, né, nossa saúde como um todo, tá? Certo, pessoal? Então isso tudo está ao nosso alcance, né? A Leila falou que ó, isso aconteceu comigo. Logo após minha separação, surgiram vários problemas de saúde, né? Você deve ter ficado muito tempo aí cultivando, né? Suportando determinadas situações, né, Leila? Que aí de uma hora para outra a coisa, né? Mas todos nós podemos lidar com esses aspectos, né, pessoal? Aqui a gente está estudando justamente para isso, né? Todos nós podemos mudar, podemos melhorar a nossa vida e evitar ficar mantendo longos períodos apenas vivendo por viver. Não, vamos viver de uma forma melhor, né? De uma forma mais saudável. Caramba, já passou o tempo já. 9h05 já, 21h05. Então nós vamos dar uma paradinha aqui, pessoal, tá? Eu não quero alongar demais para vocês não cansarem de mim também, né? Mas que fica o estímulo, né? Se ficar hoje aqui o estímulo para a gente começar a mudar a nossa qualidade de vida, né? Ajustando sempre para melhor, né? Para que a gente tenha ganhos mentais, emocionais, energéticos, físicos, né? Então, vamos, se ficar esse estímulo aí, já tá bom. Bom demais, tá? Ok? Vamos fazer a nossa prece então, para a gente se despedir, né? Então, eu vou agradecer a Jesus novamente pela oportunidade, aos bons espíritos, pela ajuda, pela inspiração, e os amigos materiais que estão nos acompanhando, pela amizade, pela participação, pelo carinho com que nos envolve neste momento. E que cada qual, assim como nós mesmos que aqui estamos, que todos nós possamos transformar, Senhor, nos ajude a operacionalizar as nossas mudanças, que todos nós precisamos em algum aspecto. Então nós pedimos que o Senhor nos guie, nos ilumine, nos encaminhe para as mudanças necessárias, para que de fato possamos viver a vida espiritual aqui na Terra, a vida mais harmônica, a vida mais serena, uma vida mais cheia de paz, porém produtiva e com amor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Ok, pessoal. Muito bem, obrigado, tá? Pela presença, pela participação de vocês. E até quinta-feira, né? Se tudo der certo, estaremos aqui com o Ser Consciente, tá? Um abração, fiquem com Deus. Até mais.